Ninguém viu as versões minhas que morreram em silêncio. As escolhas difíceis, os nãos que eu engoli. As vezes que eu fiquei quando tudo que eu queria era ir. Mas ainda assim tem gente que acha que pode opinar sobre quem eu me tornei. Só que o que ninguém entende é que desapegar não é sobre deixar ir. É sobre não me deixar mais, não me abandonar mais. Bom, eu postei um vídeo no TikTok falando sobre isso e eu senti de aprofundar mais aqui no YouTube sobre como ninguém vê o processo, só o resultado. Porque o desapego ele não é simples, ele não é só emocional, ele é espiritual também. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente refletir juntos. Por que é tão difícil soltar, mesmo quando a gente sabe que precisa ir? Eu acho que a gente se acostuma, né? A gente se acostuma em estar nos ambientes que de alguma forma trazem um certo conforto. E aqui pode ser ambientes físicos, pode ser relações, pode ser padrões emocionais, pode ser a sua identidade, quem você acredita ser você. A gente pode aprofundar cada vez mais. Mas a questão é que existe um padrão, sabe? A resistência à mudança. Isso acontece quando a sua velha identidade ela tenta de tudo para permanecer. Essa é a última luta interna que a gente tem. A gente sabe que precisa ir, mas o saber não deixa a escolha mais fácil. Deixa a escolha mais consciente, mais responsável. Tem um certo peso, mas tem uma escolha. Você pode escolher não agir, não mudar, não soltar, não deixar ir. E isso torna a escolha de desapegar difícil, sabe? Porque você não tem garantia de que algo melhor vai vir. Você tem fé, você pode ter a espiritualidade te dizendo, confia, mas não significa que há garantias, porque não existe garantias, né? Mas simplesmente confiar, sabe? E é isso, por a gente não ter previsibilidade, nosso ego entra em crise, porque e se der errado, né? Começa a abrir muitos questionamentos internos, mas e se der errado? Mas e se eu fizer a escolha errada? Mas se eu não estiver certa? Mesmo você sentindo que a escolha é certa, o ego, né, os pensamentos, a identidade construída, ela vai querer permanecer aí sobre dominância do seu estado de presença. Eu acho que a presença é um caminho muito bonito, porque quando você está presente no agora, você percebe que esses pensamentos, esses ICs, não são de fato quem você é, não são a verdade absoluta da sua vida. E você entende que ali está o controle, né? Os pensamentos querendo sempre ter garantia de algo que não existe garantia. Né? E é aí que está a graça, porque às vezes a nossa visão é muito limitada sobre as coisas, a gente acha que esse caminho vai levar só uma situação, sendo que existem muitos ramos dessa árvore, sabe? Existem muitas possibilidades, existem muitos aprendizados. A gente não tem essa visão. Mas se a gente confia
né, nessa voz interior, nesse eu superior, nessa guiança, né, nesse fluxo, você aprende a confiar de que algo vai acontecer. E aí esse é o processo. Por que a gente entrega tanto poder para a opinião dos outros sobre um caminho que só a gente viveu? E esse ponto é um ponto muito complicado e que eu tô aprendendo, sabe? A entender que o outro não tem como determinar algo sobre você, sendo que só você viveu, né? Eu vi um vídeo na internet, eu queria muito lembrar da pessoa que falou isso, que ela disse o seguinte, que a gente passa a nossa vida tendo apenas nós mesmos de companhia. Existem pessoas que vão passar, pessoas que vão fazer parte dessa trajetória, mas quem está ali, aqui, na nossa cabeça, é quem tem consciência dos nossos traumas, do que a gente viveu, das escolhas que a gente fez, sozinho, somente nós mesmos. Então não dá para a gente determinar que o outro vai saber como o melhor conselho, que é melhor para a gente. A gente pode, claro, ouvir uma outra perspectiva, a gente pode, mas nunca dá o poder para o outro determinar algo na sua vida, porque o outro não está aqui 100%. O outro não tem consciência do quão algumas escolhas são importantes para você, o quanto algumas escolhas têm peso para você. Porque a pessoa tem dentro dela a trajetória que ela viveu com ela mesma, sabe? Então ela dizer para você, ela não vai dizer para você com base no que você precisa, ela vai te dizer com base no que ela viveu e no que ela acredita. Por isso que eu falo que a jornada da vida, ela é individual e não vem desse lugar de egoísmo, egocentrismo, vem desse lugar de esse lugar de sujeito, sabe? Eu acho que não tem como definir melhor. Se identificar como sujeito da sua própria vida, porque tem muitas consequências e pode ser que realmente seja mais fácil a gente querer que o outro escolha, o outro decida, que o outro faça, o outro diga, porque tira um peso da responsabilidade, né? Convenhamos. Mas sempre vai ter um desvio padrão. Tô sendo muito nerd. Sempre vai ter um erro, uma margem. Porque o outro não tá ali com você 100%. 100% aqui, só você. Só você pode escolher. E é isso, assim, eu tô num momento em que eu tô refletindo muito sobre quão é válido a opinião do outro. Sobre quem eu sou. Eu acho que se a gente não tem clareza de quem a gente é, fica muito fácil pro outro dizer, não, você é assim. Você age dessa maneira, então você é assim. Porque eu te conheço. Será que conhece mesmo? Porque eu acho que a gente vive tanto em mudanças, né? Pelo menos assim, espero que você esteja mudando sempre. Será que a pessoa realmente te conhece? Quem você é de verdade? Ou será que a pessoa conhece um fragmento de quem você é? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, sabe? Tipo, não deixar que o outro tenha tanto lugar na sua cabeça. Porque às vezes a gente carrega críticas, pensamentos que nem são nossos. Quando você para observar esse padrão de pensamento, desse si, sempre tem alguém por trás. Seja, sei lá, você estava numa roda e alguém falou algo sobre você e você guardou isso para você. Não guarda. Quando alguém começar a falar sobre você, você já desvia a atenção, porque a pessoa não tem como dizer quem é você, sabe? Então, é uma coisa que eu tenho praticado. Quando a pessoa começa a vir falar de mim, sobre mim, eu já ignoro, eu desvio. Tipo, cara, você não sabe nada sobre mim.
sabe? E é isso também, a gente dá valor para quem carrega a nossa história, a quem a gente quer compartilhar, porque você compartilhar verdadeiramente as coisas sobre você, você se aprofundar nas pessoas, nas relações, é um ato de confiança, sabe? É colocar na balança o quanto que a pessoa vai compreender a sua energia, sabe? Ou não. Então, eu penso muito antes de compartilhar algo sobre mim, sobre mim principalmente, né? Eu tô aprendendo a compartilhar sobre as experiências e aprendizados, mas é colocar o valor na nossa palavra, no que a gente compartilha. E eu acho que o silêncio, ele é proteção. O silêncio, ele é o nosso maior aliado. Porque dói mais ir do que continuar se traindo. Eu acho que são duas dores diferentes. A dor de ir é uma dor que ela vem do lugar do que o outro vai pensar ou do que poderia ter sido. É o apego. Eu acho que essa dor, quando você sai, você decidir, o que dói mais é o último vestígio, não sei qual é a palavra correta, do apego. Do que você acreditava que poderia ser se mudasse tal circunstância, se a pessoa mudasse aquilo, e aquela dor dói. Ou o apego do que vocês construíram juntos, do que você viveu, as memórias que vocês construíram. Ou talvez o apego do cômodo que era viver aquilo que você vivia, porque apesar de ser pouco, era algo, entende? Então, essa é a dor. E essa dor, ela é muito rápida, porque é uma dor que vem realmente para te puxar pro seu antigo eu, para você desistir mesmo. E quando você supera a dor, o que vem depois, que é o amor próprio, a satisfação, a leveza de você fez a escolha certa, ela vem muito maior que essa dor. Então, mesmo que tenha essa dor, o orgulho de si é muito maior. Então, essa dor de ir, ela é passageira. É só, assim, o último vestígio do ego tentando te puxar, tipo, será que essa pessoa vai mesmo? Vamos ver mesmo. E aí vem essa dor. Mas depois que você supera essa dor, você tem coragem, você fala, não, eu vou mesmo com coragem. Quando você aperta o botão da coragem e vai mesmo com medo, vem esse, fiz a escolha certa, satisfação, aquela certeza. E vem uma felicidade que assim, é genuína, tipo, eu fiz a escolha certa. Eu estou orgulhosa de mim. É uma coisa assim, é uma experiência incrível, assim. E a dor de continuar se traindo, ela é muito menor, porque você engole um pouco ali, aquilo ali dá uma digestão, mas você continua, você engole outra coisa ali, e aquela dor, ela se torna acumulativa, entende? Então ela dói menos, então é mais fácil você continuar se traindo. Porque dói menos, você vai engolindo, e são micro lesões, até o ponto de você acumular tantas dores que você adoece. E aí fica muito mais difícil voltar, sabe? Agora uma reflexão para você fazer. Então, espero que você pegue um papel, comente, escreva ou comente aqui embaixo. Vai ser um prazer ler. E a pergunta é o seguinte: quantas versões suas você já teve que deixar morrer para chegar até aqui? Mortes silenciosas, emocionais, espirituais. E mesmo assim, você ainda duvida de si mesmo? Proteja o seu ori, porque nem todo mundo vai entender seu processo. Tá tudo bem? E a morte de si, ela é constante, ela dói, mas ela ensina muito. E
É algo que você não precisa mostrar, falar, sabe? Compartilhar. Essa morte, essas transformações, elas são tão nítidas para quem vê que... Sabe aquela coisa das atitudes dizem mais sobre quem você é? Eu acho que é exatamente isso. Então, fica nítido nas suas ações, nas suas palavras. Desapegar isso é também parar de entregar o seu poder para as pessoas. É entender que o seu caminho não precisa de validação. Que o que você construiu até aqui tem valor, tem mérito, tem fé. E que sua conexão ela não é comparável. As pessoas veem a sua luz, mas elas não têm coragem de atravessar a escuridão que você atravessou um dia. Então, talvez o desapego não seja sobre as pessoas em si, mas sobre soltar a necessidade de ser compreendida por quem nunca viveu o que só você viveu. E confiar que quem você está se tornando já é o suficiente. Se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que pode ajudar outras pessoas, que pode fazer sentido para outras pessoas, curte e comenta aqui embaixo. Pode ser um emoji, o lugar onde você mora, só para o YouTube entender que esse vídeo é interessante. Entregue para mais pessoas. E se inscreva no meu canal. Tem um botão de hypar, que você pode hypar o vídeo para ele ser entregue para mais pessoas. E faça o que o seu coração pedir, tá? Se você teve um insight, um negócio, você sentiu de que esse vídeo era para alguém ou para você mesmo, compartilha, salva esse vídeo, porque ele vem desse lugar da inspiração. Então, é um lugar de realmente conexão, sabe? E é isso. Até a próxima. Beijo!